Saúde, você sabia que no frio os riscos de infarto aumentam? De acordo com o Instituto Nacional de Cardiologia, em comparação com as outras estações do ano, durante o inverno o número de infartos cresce em média 30% e o de AVC 20%. E olha só que curioso, quando os termômetros estão abaixo dos 14 graus, o risco aumenta ainda mais. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o médico cardiologista, Dr. Cláudio da Cruz Ferreira, que já está aqui comigo. Doutor, muito obrigada por ter vindo, fique bem à vontade aqui. Por que isso acontece? Por que o frio aumenta o número de infartos e AVC, né, essas doenças cardiovasculares? Boa tarde. Boa tarde. Então, esse fenômeno acontece por uma modificação no metabolismo do nosso organismo adaptativo justamente à temperatura mais baixa. Como você bem citou nesse estudo que ficou famoso, onde ele botou esse ponto de corte de temperatura média abaixo de 14 graus, a partir dessa temperatura, o nosso organismo precisa fazer um aumento do metabolismo para que a gente mantenha a nossa temperatura corporal estável, acima de 36 graus. Porque abaixo de 36, no estado de hipotermia, isso causa uma série de problemas, podendo levar até a morte, como a gente vê alguns relatos de pessoas que não têm abrigo e morrem por causa do frio. Então, para manter essa temperatura estável, o coração aumenta o seu trabalho, as artérias, elas sofrem uma vasoconstrição, elas ficam mais fechadas, então por isso que a gente tem a mão fria, o nariz frio na época do inverno. Isso aumenta a pressão arterial, aumenta o consumo de oxigênio pelo coração e toda essa alteração metabólica, então, deixando pressão mais alta, coração com mais trabalho, deixa mais vulnerável à ruptura de placas e o surgimento de infarto e AVC, que são os desfechos finais da doença cardiovascular. O corpo tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar mais para manter aquecido. Doutor, não sei se tem estatística ou se você percebe isso nos seus atendimentos, né, no seu público ali. Esses infartos e AVCs, né, que acontecem por causa do frio, são em pessoas que já sabem que têm a doença ou acontece também em gente que nem sabe, nem conseguiu diagnosticar? As duas situações. Claro que o grupo de maior risco é o grupo dos pacientes idosos e os pacientes portadores de doença cardiovascular ou de fatores de risco para a doença cardiovascular, como os diabéticos, os hipertensos, os pacientes que já têm colesterol alto, já tiveram infarto prévio. Mas, eventualmente, uma pessoa que tem esses fatores e não sabe, porque a boa parte da doença cardiovascular é assintomática. Então, a pessoa já pode ter placas nas suas coronárias, nas suas artérias cerebrais, e aí, com essas modificações que a gente falou antes, instabiliza uma placa, rompe e forma-se um coágulo dentro da artéria. E isso vai ocasionar infarto e AVC como o primeiro sintoma de uma pessoa que não sabia ser doente cardiovascular. Por isso que é importante prevenir, né? Daqui a pouco a gente vai falar de prevenção. Quais são os sinais de um infarto, né? Porque diz que confunde muito, as pessoas confundem com outros sintomas de outras doenças. O que a gente deve ficar atento? O principal sintoma do infarto é a dor, né? A clássica dor é aquela dor no peito, irradiada pelo braço esquerdo, mas nem sempre é dessa forma. Às vezes, o infarto pode ter uma apresentação atípica, com uma dor na região do estômago, que algumas pessoas confundem com algum problema digestivo, começa a ter dor no estômago, ficar sudorético, vomitar e pensa que está tendo uma má digestão, pode estar tendo infarto. Então, dor forte e súbita na região do estômago, no tórax, tanto faz a direita e a esquerda, região do pescoço, mandíbula. Num paciente que tem mais propensão a ter, o paciente de mais de 45 anos, obeso, hipertenso, fumante, tem que suspeitar e o tratamento ele vai depender muito do timing. O paciente tem que chegar o mais rápido possível à emergência para ser diagnosticado e a sua artéria ser aberta. Isso pode salvar totalmente o músculo cardíaco e ficar ileso após o infarto. Qual que é o tempo, esse tempo assim, de ouro que vocês chamam, né? Os 90 minutos para estar já na mesa do cateterismo é o ideal. Né? Então, tu tem a dor no peito, correr para a emergência, faz o eletro, tem uma lesão, vai imediatamente para uma sala de cateterismo, desobstruir essa artéria até 90 minutos, 2 horas, é um tempo muito bom. Tá certo. O doutor Cláudio vai continuar aqui comigo, a gente vai falar de prevenção, que é o mais importante, né? As pessoas sabem identificar e tal, mas a gente prevenir é mais importante. Se você quiser participar com a gente, mande sua pergunta, 98405-2070.